Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, que nesse dia consagrado ao Senhor, nós nos reunimos em torno da sua palavra a fim de celebrar a Eucaristia, para a qual converge a vida das comunidades cristãs, corpo de Cristo. Então, participando do culto na sinagoga, Jesus apresenta seu programa de vida, o anúncio da boa nova aos pobres. Então, que nós possamos fazer memória da prática libertadora daquele que é o ungido do Pai. Então, a primeira leitura de hoje está em Neemias, capítulo 8, versículo 2 a 6, depois o versículo 8 a 10. Neemias, capítulo 8, versículo 2 a 6, depois o versículo 8 a 10. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E entraram em pé junto a ele. E a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazéias. E a sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias, e Assum, e Razabadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, essa primeira leitura fala pra gente da alegria, de nós realmente consagrar esse dia ao Senhor. Aqui na primeira leitura de Neemias, Neemias fala que não nos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, que nós possamos sempre nos alegrar em Deus, depositar a nossa confiança nele, acolher o seu projeto salvífico com muita alegria e com muita fé e sermos anunciadores da sua palavra, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 30. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 30. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros, em particular. E pôs Deus na igreja. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, o que essa segunda leitura tem para nos dizer hoje? Né? Que todos nós fazemos parte de uma comunidade, né? E todos nós somos unidos, né? Como irmãos, cada um com a sua função, igual ao corpo, né? Nosso corpo tem um membro e cada membro tem uma função, e todos são indispensáveis, né? Todos, né, têm a sua importância, têm a sua função, né? Então nós somos o corpo de Cristo, né? Nós formamos, né? Nós somos igreja, né? Nós somos unidos, né? Cada um com a sua função. Então, que nós possamos nos unir cada vez mais, né? Em prol, né? De enviar, né? A palavra de Deus, né? O Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre ser cada vez mais unidos, né? Participando, né? Como comunidade, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Depois, o capítulo 4, versículo 1, 14 a 21. Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Depois, o capítulo 4, versículo 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizam entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ler. Então, a leitura do Evangelho hoje, né, fala, né, sobre uma das pregações que Jesus fez na cidade onde ele cresceu, né, que foi Nazaré. Então, ele estava, né, ali na sinagoga e ele leu uma passagem do profeta Isaías, né, o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, achou a passagem que estava escrito, né, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou para a unção,
com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E aí, ele fecha o livro e fala: hoje cumpriu-se esta passagem que vocês acabaram de ler. Então, a igreja de Jesus, né, é a igreja, né, solidária, né, é a igreja realmente que se preocupa com as pessoas, né? Então, essa é a missão de Jesus, essa é a nossa missão também, ajudar os outros, nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço dos outros cada vez mais, né? Então, que nós possamos abraçar o projeto salvífico de Deus, né? Jesus, ele veio justamente para anunciar a boa nova aos pobres. Então, que nós também possamos fazer isso, né? Hoje, como discípulos de Jesus, nós também temos essa missão. Então, que nós possamos acolher sempre, né, com bastante fé e alegria, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.